Sem dúvida. Ali no primeiro contato, né, na faculdade ainda, às vezes a pessoa não... Nem todo mundo, né, tem essa orientação, né? Por exemplo, a gente também tem uma origem humilde, então, assim, o meu pai não conseguia me ajudar a escolher minha faculdade, né? Meu pai também é semi-analfabeto, então não ia conseguir falar assim, olha, se você tem mais aptidão para isso, esse caminho aqui talvez te ajude mais. Não tinha essa habilidade. Então, aí eu entrei na conta, eu testei outras coisas, né? Comecei com ciência da computação, né? Cheguei a cursar numa federal, acho que foram uns 3, 4 períodos, que uns 2 anos lá, tentando, me esforçando, né? Porque tinha passado. Mas eu falei, cara, isso aqui não é para mim, não. Tem alguma coisa aqui que eu não tá encaixando. E aí, depois eu fui com calma, ele já estava um pouquinho mais maduro ali. Falei, olha, esse negócio de contabilidade... O Marcos, eu conheci o Marcos nessa época. Conheci, assim, de estar mais próximo, né? E ele já estudava contabilidade, né, Marcos? Sim, Você já fazia contabilidade na Unigran Rio. Que ele começou a trabalhar contabilidade antes de estudar. Ainda como estagiário do ensino médio, eu entrei no escritório de contabilidade em 2014 e tô aí até hoje, né? Aí quando eu vi ali que eu gostava, eu falei, vou fazer a faculdade, vou seguir isso aqui, que é o que eu quero. E eu lembro que meu avô falecido já também, nessa época, falou comigo assim, você tá no escritório? Até que ele conhecia a pessoa também que eu tava no escritório. Então, aí ele na época falou pra mim, falou assim, tá trabalhando em tal escritório, você tem que abrir um escritório seu. Eu falei, vô, ainda tá cedo. Ainda nem comecei a faculdade ainda, mas eu fiquei com isso na cabeça. Assim, será que um dia eu vou abrir? Só que eu pensava assim, sozinho, será que eu vou abrir um dia e tal? Eu deixei essa ideia pra trás, né? Teu avô já tinha empreendido, né? Então ele já tinha empreendeu, origem humilde, né? Então, mas ele sempre queria empreender. Eu vendia cachorro quente. Aí ele um dia trabalhou num prédio, falou, não, vou botar aqui umas coisas aqui para vender aqui na frente do prédio. Aí vendia coisa. De certa forma, passou um pouquinho para você da visão dele, de né? uma certa forma, nesse sentido. Às vezes, meu pai também teve uma época, mas não tinha essa veia empreendedora, né? Mas às vezes a gente tem que seguir o que a gente sente, né? Às vezes eu sentia que eu precisava ter um escritório de contabilidade. Então, em algum momento, né, lá atrás eu ainda estava decidindo, o Marcos falou, não, faz contabilidade. Ele falou comigo na época, né? Eu falei, vamos dar uma olhada, o que é a contabilidade? E dei uma olhada, entrei e, assim, depois que eu comecei a fazer a contabilidade, eu realmente me apaixonei. Né? Acho que os professores que a gente tem na época também passam um pouco disso, né? Porque eles gostam muito também da contabilidade como ciência, né? Então, essa paixão passa, de certa forma, pra gente. Um professor que eu tive foi o Araújo, né? Que hoje está no CSU. Eu tive a oportunidade de tirar uma foto lá com ele, falar com ele que ele foi meu professor no Unigran Rio, né? No Unigran Rio, ele trabalhou 23 anos, então bastante contato com ele ali também, uma pessoa muito... Você estudou na Unigran Rio? Estudei uma parte no Unigran Rio e uma parte na Uniabel. Vou te contar uma história. Eu estudei lá, contábeis. 2001 a 2005. E o Araújo, ele foi meu professor. Ele me deu aula de contabilidade avançada. Ele fala da Dora e da Ida, né? A investidora e a investida. E depois ele me levou, quando eu terminei, ele me levou para a UF, para fazer MBA em contabilidade tributária e auditoria. E o Araújo, eu chegava em casa e eu falava para minha mãe assim, eu quero ser igual ao Araújo, meu professor. Por quê? Porque ele é um cara alegre, só vive rindo, é um cara humilde e é um cara que sabe muito. Sim. Um cara muito bom. E o tempo passou, e aí eu conheci a Patrícia, que tinha uma empresa de contabilidade aqui na Barra. E aí, num evento do conselho, eu era vice-presidente, e no evento do conselho em Niterói, eu reencontrei o Araújo. E a Patrícia estava junto com ele. A Patrícia falou, o Araújo é meu marido. Cara, que loucura. Aí ela falou assim, Rafael, ele acabou de aposentar da Petrobras, tá querendo implantar compliance na minha empresa. Tu não quer levar ele pro CRC, não? Eu falei, sério, Araújo? Quero, claro, vamos embora. E a gente levou ele para ser o coordenador do programa do voluntariado. Sim, eu conversei com ele um tempinho atrás, ele já me botou no grupo. Então, aí ele foi. É bem ativo. E aí, cara, quando eu fui eleito presidente, eu falei, Araújo, você tem que vir comigo na minha chapa aqui. Eu quero você aqui no conselho, como conselheiro. E aí ele veio. E ele é vice-presidente agora do interior. Sim. Que foi onde eu comecei, né? Eu, quando eu entrei no conselho, eu era vice-presidente do interior. Os 2 anos, depois vice-geral, depois presidente. E o Araújo é um cara muito querido. Eu gosto muito dele, cara. É um cara... Um exemplo que acabou se tornando, vindo com você, né? Você nem imaginava. Imagino que você nem pensava nisso, né? A vida é louca. E aqui a gente discutiu, eu tive aula com ele, você teve em épocas diferentes, né? Exatamente. A vida é louca, cara. Ele tava falando disso ontem. Ele, na posse, ele veio com a filha dele
Aí falou assim, aqui, filha, Rafael foi meu aluno. Aí falou assim, aí brincou, né? Agora ele é meu chefe. Eu falei, chefe não. Eu imagino o orgulho que ele tem também da gente, né, cara? Ver outros de ver alunos um dele. aluno Pô, seguir muito assim querido, é uma cara, coisa... muito querido. Cara, muito Muito querido. bom. Muito bem. Uma pessoa também que eu conversei ontem, né? Que a gente teve o prazer de passar praticamente uma tarde com ele, foi o Felipe, né? Ele montou, eu não sei se foi ele que montou, mas o CRC tem uma visita ao CRC. E a gente marcou um dia e foi lá. Então, foi o assim, primeiro aí lá. Não sei se foi, não sei se foi o primeiro, mas a gente teve uma tarde muito legal lá com ele, explicou bastante coisa, mostrou o espaço, né? E, assim, apresentou o CRC, acho que da forma como todo profissional contábil deveria enxergar, que é a casa do contador. Né? Então, assim, foi uma tarde muito boa. O Felipe, assim, é uma pessoa também sensacional. Acredito que ele esteja lá há muito tempo, né? Pela forma como ele, assim, até conduz as cerimônias, né? Ele é uma pessoa muito alto astral e ele tá ali como se tivesse numa tranquilidade absurda. Então, assim, o Felipe também é uma figura importantíssima. Eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei. O Felipe é um grande amigo que eu vou levar do Conselho. O Felipe é diretor institucional, ele é funcionário do Conselho há mais de 30 anos. O Felipe está ali. É um cara que ele vibra o Conselho, ele ama demais o Conselho de Contabilidade. Isso é nítido, não precisei falar. É um cara que tem um astral lá em cima, é um cara do bem, é um cara que eu não vejo ele fazer nada ruim para ninguém, só vejo ele fazendo bem. E vou te dizer uma coisa, o Felipe, o dia que ele sair do conselho, que ele aposentar, eu faço campanha para ele ser presidente do conselho, porque ele merece, cara. Aquele merece cara muito. Ama o conselho, de verdade. O dia que eu ver o Felipe presidente do conselho, eu vou ficar realizado, vou ficar feliz. De verdade. Sem dúvida. É uma pessoa assim, e tem uma experiência absurda, né? Pelo fato de estar ali próximo. Ter lidado com vários presidentes, lidou de com vários forma. presidentes. Então, assim, realmente são a pessoas que ele tem, que merecem mesmo. Ele merece. Eu vou ficar feliz, realizado o dia que ele sair do conselho e o dia que ele puder participar de uma eleição e o Felipe vão ser presidente do conselho. Eu vou ficar aí, feliz. Tá gravado aí, ó. Daqui a um tempo isso aí vai repercutir aí quando ele estiver lá.